Olá, o Direito Sem Fronteiras está no ar ao vivo. Hoje vamos falar da crise política no Irã. O país vive uma onda de protestos que começou no dia 16 de setembro e já provocou cerca de 100 mortes. Praticamente todos os dias, as manifestações levam às ruas milhares de pessoas, principalmente mulheres. Elas reclamam dignidade e outros direitos, inclusive o de se vestirem como quiserem. A onda de protesto teve início depois da morte da jovem curda Mahsa Amini, de 22 anos. Ela foi presa pela Polícia da Moralidade do Teherã por usar trajes de forma inadequada. A acusação contra a jovem era de que os cabelos dela não estavam cobertos com o hijab, uma espécie de véu islâmico que cobre a cabeça. A unidade policial é encarregada de aplicar o rígido código de vestimenta do país. Em uma das manifestações, mulheres removeram o hijab e queimaram em desafio ao regime. Nas redes sociais, mulheres também publicaram fotos cortando os cabelos. Para tentar reprimir o movimento, o governo iraniano chegou a restringir o acesso à internet no país e organizou comícios em apoio ao uso das vestimentas e contra os protestos. A insatisfação popular com o regime no Irã também foi registrada em diversos países. A comissária interina para Direitos Humanos da ONU, Nada Al-Nashif, pediu uma investigação imparcial sobre as causas do óbito da jovem curda. E para falar deste assunto, vamos conversar ao vivo e online com Adriana Carranca, jornalista e escritora, e também com Priscila Caneparo, doutora em Direito Internacional. Muito obrigado a vocês duas pela participação aqui no Direito Sem Fronteiras. Eu começo com uma pergunta para a Priscila. Priscila, como é que você classifica o regime iraniano? Eu acho que é bom a gente até falar um pouquinho de história. Podemos voltar, por exemplo, a 1979, a queda do Shah Reza Pahlavi, tradicional aliado dos Estados Unidos, e a assunção do governo teocrático dos ayatolás. De lá para cá, o que aconteceu, o que caracteriza esse regime? Bom, Guilherme, boa noite a todos e todas. Primeiramente, a gente tem que entender, né, que em 1979, de fato, ocorreu uma revolução, cuja qual a gente sai de uma monarquia iraniana e passa a se ter uma república islâmica, pautada em valores democráticos, mas também valores teocráticos, basicamente, bases em fundamentos religiosos. Dentro dessa perspectiva, a estrutura institucional do Irã é muito diferente daquela que nós estamos acostumados, porque, basicamente, algumas figuras são cruciais para que a gente possa compreender esse regime iraniano. Então, o primeiro ponto, basicamente, a gente tem o líder supremo, que é o Ayatollah. Nesse momento, o Ayatollah, né, Khamenei, e depois, dentro dessa perspectiva, quem vai nomeá-lo vai ser a Assembleia de Especialistas, 12 membros eleitos a cada 8 anos por meio do sufrágio universal, mas a lista de candidatos deve ser aprovada pelo Conselho de Guardiões. Esse Conselho de Guardiões, ele é composto por 12 pessoas, 6 clérigos, né, especialistas em jurisprudência islâmica, que é um sistema efetivamente de direito que vai ser versado também dentro do Irã, e também 6 juristas, obviamente, né, nomeados pelo chefe do Poder Judiciário. Então, a cada 3 anos, metade do Conselho é renovada. E o presidente, que é a segunda maior autoridade do país, ele tem um mandato de 4 anos, podendo ser reeleito uma única vez, né? E é o chefe do Poder Executivo. Só que ele tem os poderes limitados por o Conselho de Guardiões e pelo líder supremo. Então, é extremamente complexo, é extremamente diferente o que a gente tem de regime institucional no Irã e, principalmente, a forma política de se desenvolver o regime iraniano. E, além disso, a gente tem que pensar que, combinando elementos políticos e elementos religiosos, houve a instituição de uma guarda revolucionária, que é um braço das Forças Armadas, né, que nasceu depois da Revolução de 1979 e que daí também possui, né, como se fosse um braço de segurança pública, a perspectiva da Polícia da Moralidade. Então, o regime democrático e teocrático no Irã, ele é super diferenciado e a gente tem que ler a política pautada em preceitos religiosos e a religião interpretada a partir de preceitos políticos. A partir dessa questão, a gente começa a entender o atual cenário do Irã.
Adriana, eu lhe faço a mesma pergunta, mas recorrendo ao seu currículo, inclusive. Você foi correspondente internacional, conhece esses países, não só o Irã, mas países vizinhos, me parece que o Afeganistão, o Iraque. Que traços em comum haveria entre esses países? A questão religiosa tem um peso tão fundamental na vida política do país como tem no Irã, nos vizinhos? Em que medida que isso acontece e que peso que isso tem na vida da sociedade iraniana, que é a que nos interessa hoje? Uhum. Olha, tem um peso grande em todo o mundo muçulmano, né? Mas a interpretação do Islã é muito diferente entre os países. Eles, inclusive, concorrem, vamos dizer assim, sobre essa interpretação do Islã. Então, você tem o Egito, que é considerado o cérebro, vamos dizer assim, do Islã sunita, né? Você tem a Arábia Saudita, que é o berço do Islã sunita, e que concorre com o Irã, que é xiita, uma outra linha do Islã, não só por questões religiosas, mas também políticas, pelo domínio, né, pela maior influência do mundo muçulmano, e também por questões econômicas. Você tem o Irã, que tem uma enorme reserva de gás, né, uma das maiores, se não a maior reserva de gás do mundo, e você tem a Arábia Saudita, que é sunita, com a maior reserva de petróleo. Então, você tem todas as guerras, praticamente, eu cobri a guerra na Síria, eu cobri a guerra no Iraque, você vê a influência, né, a participação, se não direta, indireta, através de financiamento, treinamento de milícias, né, sunitas e xiitas nesses países, o que dificultou, aprofundou bastante as guerras, tanto no Iraque quanto na Síria. No Afeganistão, a gente tem uma outra questão, porque ali se mistura o Islã, a maioria das pessoas da população é sunita, mas você tem uma minoria considerável que é xiita e que é perseguida, principalmente pelos talibãs, mas você tem ali também uma mistura do Islã com um código de honra, né, uma tradição milenar que existe no Afeganistão, é perpetuada e se mistura com o Islã, e muitas vezes ela é mais conservadora até do que a interpretação do Islã. Então, por exemplo, a burca, que é o que elas usam, ela é anterior à adoção do Islã pelo governo do Afeganistão. Era uma vestimenta milenar, de quando o Afeganistão era uma série de monarquias, de tribos nômades. A história também é muito interessante do Afeganistão. Parte do Afeganistão foi parte do Império Persa, junto com o Irã, né? Então, eles têm a parte que é persa do Irã, que é principalmente o norte e o leste do Irã, e você tem a parte sunita, que aí tem fronteira com o Paquistão, que são os pastuns, é uma outra etnia, enfim, mas a relação, o Irã é realmente, como foi falado aqui, como a Priscila bem colocou, é muito particular, né? Uma coisa que é importante a gente colocar é que esse regime ele é de 1979. Mais de 2% da população iraniana hoje nasceu depois de 79 e não se sente representada por esses ayatolás, né? Eles viveram um outro momento do Irã e do mundo, né, que não participaram, não viveram o governo do Shah Reza Pahlavi. Então, você tem uma situação no Irã em que você tem pessoas que até apoiaram a Revolução Islâmica, como a Shirin Ebadi, eu estive na casa dela, lá em Teherã, a entrevistei, a primeira mulher Prêmio Nobel da Paz, primeira iraniana também, e ela é dissidente hoje, né? Então, você tem uma situação de dissidentes que tentam formar ali uma oposição, mas são perseguidos, e você tem a população jovem, que são os que estão nas ruas nesses protestos agora.
E, Priscila, apesar de todo o controle que o Estado tem sobre a sociedade iraniana, apesar da repressão brutal em ocasiões diversas de manifestações, não apenas agora, mas no passado recente e até de alguns anos atrás, apesar de tudo isso, a sociedade iraniana, até onde eu posso ver, demonstra uma ousadia maior do que em alguns dos países vizinhos. Eu não me lembro de ver mulheres na rua queimando véus no Afeganistão ou até na Arábia Saudita, embora na Arábia Saudita agora elas possam até dirigir automóveis, uma coisa incrível, né? Até pouco tempo não podiam. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que talvez no Irã a gente veja alguma ousadia, algum avanço mais forte no comportamento social, especialmente das mulheres. Isso é verdade ou não? Eu estou enganado? Bom, vamos lá, né? Então, basicamente, a gente tem que pensar o seguinte, que esse momento, né, da história do Irã, ele está sendo conhecido como a revolta do hijab, né? Então, basicamente, a estrutura institucional do Irã se erigiu principalmente nas últimas 2 décadas a partir de uma premissa, pautada em 3 pilares fundamentais. Uma primeira premissa de morte à América, né? Uma posição totalmente anti-ocidental. Uma segunda premissa que vem em consonância com esse morte à América, que é morte a Israel, e uma terceira perspectiva, que é o hijab. Então, a gente observa, né, basicamente, que esse hijab, historicamente, não é, como a própria Adriana colocou, não é uma questão apenas religiosa, é uma questão política dentro do Irã também, porque a gente precisa entender que é uma forma do governo controlar o corpo dessas mulheres. A partir do momento que a gente tem essas manifestações, cujas quais as mulheres estão queimando os hijabs em praças públicas, a gente observa que a sociedade iraniana ela não está contente e não está satisfeita também com o que tem sido os pilares estruturais dessa instituição. Primeiro ponto. Um segundo ponto é que, por lógico, nessas 2 últimas décadas, nós tivemos manifestações no Irã, né? Só que as manifestações atuais, né, como a Adriana também colocou, ela é muito pautada em jovens. Então, basicamente, a maioria dessa população que vem a manifestar insatisfação com o governo atual tem menos de 25 anos, o que é, por assim dizer, a primeira grande diferença do atual movimento para aqueles outros movimentos que ocorreram há 2 décadas, que estão ocorrendo há 2 décadas. Então, por exemplo, a gente teve alguma movimentação, né, desde 2006, contrária à questão da inflação no Irã, contrária às condições precárias que a maioria da população estava passando, e nesse momento, ainda que tenha um viés, né, ainda de crise econômica, não é a principal perspectiva. A principal perspectiva, os protestos anti-regimes hoje, são efetivamente pelo descontentamento em relação ao quê? Em relação à política adotada, principalmente frente à mulher. Não tem um viés puramente econômico. A gente observa que o principal slogan da manifestação atual é mulheres, vida e liberdade, né? Até apareceu efetivamente nos principais meios de comunicação as mulheres segurando cartazes com esse slogan. Então, a posição ela é mais generalizada e muito mais profunda contra o próprio sistema totalitário, não efetivamente sobre uma pequena parcela em relação à questão econômica, de como está sendo gerida uma crise econômica no Irã. Isso faz com que nós entendamos que há uma centralização do papel da mulher, do desempenho da mulher dentro dessa sociedade iraniana. Um segundo ponto também que é super importante destacar é que esse movimento de hoje, ele não está de modo algum ligado ao clero. Os movimentos anteriores, eles tinham uma figura clériga, por assim dizer, vinculada à necessidade de se debater com o governo e vinculada à ideia também de se ter, né, um contraponto a esse papel institucional. Nesse momento, basicamente, foram afastados, né, as figuras do clero, justamente porque a sociedade iraniana não está contente, não está satisfeita de como tem sido feita essa interpretação dos preceitos religiosos pela política, e ela também imputa, visto que temos, né, diversos membros do clero perante esse poder, ela também imputa essa responsabilidade ao clero. E o terceiro ponto, né, é super importante, destacar que esse movimento é majoritariamente composto por jovens, com menos de 25 anos, que se identificam como opositores da ideologia islâmica. Que fique claro, não é contra o Islã, mas é contra a ideologia imposta pelo governo.
Então, as forças reais de mudança, elas têm que emergir e elas têm que se auto-organizar para resultar em um aspecto concreto, para que essas mulheres, de fato, elas não tenham uma perspectiva de cada vez mais domínio de corpo perante a sociedade, perante a institucionalização desse poder. Adriana, por falar em jovens, em autodeterminação desses movimentos aí, qual é o peso da internet nesse movimento, especificamente do Irã? É sempre bom a gente lembrar que a Primavera Árabe foi detonada pelas redes sociais, pela internet. Depois, no Brasil, em 2013, elas tiveram uma importância enorme. Aliás, pelo mundo afora, movimentos semelhantes sempre tiveram esse peso. E há quem lembre sempre que as redes sociais e a internet são passíveis de manipulação, digamos assim. A manipulação, nesse caso, as redes sociais têm de fato uma importância fundamental lá no Irã também, mas eu vou pedir que você responda logo depois do intervalo. Portanto, o Direito Sem Fronteiras faz uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos da crise política no Irã e das manifestações que já provocaram a morte de cerca de 100 pessoas no país. As nossas convidadas são Adriana Carranca, jornalista e escritora, e Priscila Caneparo, doutora em Direito Internacional. Adriana, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para que você respondesse agora. Eu lembrei da Primavera Árabe, na primeira década do século passado, detonada pelas redes sociais. As redes e a internet tiveram uma importância enorme naqueles eventos. Egito, Líbia, todos aqueles países do norte da África, do Oriente Médio. Depois, 2013, no Brasil, um fenômeno semelhante. 2014, na Ucrânia, a queda do governo pró-russo num golpe de Estado. Também houve um movimento semelhante. E agora, no Irã, a gente vê um movimento muito forte pelas redes sociais. Há quem lembre sempre que as redes e a internet são passíveis de manipulação política até de governos estrangeiros. É o caso no Irã? O que você diria sobre isso? Guilherme, eu queria primeiro comentar, você falou da Primavera Árabe. Antes da Primavera Árabe, houve a Primavera Persa, que foi em 2009, né? A gente passou um pouco desapercebido isso por nós, né? Porque foi um grande protesto no Irã, mas foi o maior protesto desde 1979, desde a Revolução Islâmica. Era um protesto, na época, contra a reeleição do Mahmoud Ahmadinejad, que foi o presidente anterior a esse atual, e as pessoas foram para as ruas. Na época, eles chamaram de Movimento Verde, porque era a cor do partido de um dos candidatos que concorreram à presidência na época. E foi muito forte essa manifestação, mas também foi combatida com muita violência na época, muita violência, né? Muitas pessoas morreram, muitas pessoas acabaram tendo que ou deixar o país ou foram colocadas em prisão domiciliar. Mas existe no Irã, os iranianos, eles são muito, eles têm um grande orgulho da herança que eles têm do Império Persa, né? Quando você pergunta para um iraniano que língua você fala, ele responde persa. O nome é Farsi, né? Mas ele responde: eu sou persa. Você é iraniano? Qual a sua nacionalidade? Ele não fala iraniano. Normalmente ele fala persa. Porque eles têm um grande orgulho dos 4.000 anos, né? Mais de 4.000 anos de história do Império Persa, e muitas vezes a forma deles olharem para o que está acontecendo agora é como uma coisa passageira, né? Os ayatolás vão passar, o Império Persa vai continuar em pé. Você tem essa juventude mais intelectualizada, mais politizada, que é das grandes cidades como Teherã. Você tem um papel da internet importante, mas o governo ele controla muito a internet. Você não consegue ter, praticamente, quando eu estive lá, praticamente era bloqueada a internet, e eles tentam continuar evitando, né,
que os jovens tinham acesso. Mas os iranianos, eles têm um jeito também de ver as coisas que eles sempre encontram um caminho. Então, por exemplo, quando eu estive lá, as mulheres estavam fazendo um protesto em que elas paravam por 1 minuto todos os dias, ao meio-dia, onde quer que elas estivessem, e faziam 1 minuto de silêncio, sem realmente dizer nada, sem ter nenhuma grande campanha. Era um protesto silencioso contra o regime. A maioria dessas mulheres é jovem, como a maioria da população, não se sente representada por esse regime, né? E é importante dizer que o hijab, ele é um símbolo da liberdade, da opressão, né? Porque ele está sendo usado pelos governos, tanto no Irã, como também no Afeganistão, para impor, né, uma compreensão do Islã a essas mulheres. Então, quando você está no espaço, você entra no espaço aéreo iraniano, ainda no voo para Teherã, os comissários de bordo avisam para você colocar o véu, mesmo as estrangeiras, porque é lei no país, né? Então, existe o hijab virou, vamos dizer, o cabo de força, né, entre o governo e os reformistas e a juventude que quer mais liberdade. Mas não tem a ver exatamente com usar ou não usar o véu, né? A demanda das iranianas é muito mais profunda do que isso, é muito mais urgente. Elas não têm direito a divórcio, elas não têm direito à guarda dos filhos caso o marido queira se divorciar, né? Elas não têm direito à herança por um entendimento draconiano das leis islâmicas, que não se aplica em todos os países muçulmanos. Então, a luta delas é por igualdade, né? No Irã, elas trabalham, elas são metade da força de trabalho, são 70% das vagas nas universidades são ocupadas por mulheres, né? Então, isso tem muito a ver com uma guerra do Irã contra o Iraque, que durou 8 anos, muitos homens morreram, e isso acabou levando as mulheres ao mercado de trabalho, que o regime teve que abrir mão, né, de certas coisas, não tinha gente, não tinha mão de obra, né? Então colocou as mulheres, e as mulheres agarraram essa oportunidade e estão no mercado até hoje. Adriana, mas é importante dizer... Conclui, por favor, pode concluir, sim. Que não é uma questão religiosa, é uma questão principalmente política. Quando eu entrevistei Shirin Ebadi, ela estava com o véu, e eu perguntei a ela: Shirin, você ganhou o Nobel defendendo a liberdade das mulheres, por que o véu? Ela falou: porque eu não luto contra o véu, eu luto pelo direito de escolher usar ou não, ainda que eu escolha usar. Então, isso é uma coisa importante a se dizer, a se colocar. Gente, é impressionante como meia hora passa rapidamente, principalmente quando a prosa é boa. Nós estamos a 2 minutos do fim do programa, por isso eu vou fazer a mesma pergunta às duas. Eu pediria que fosse uma resposta breve para a gente ficar dentro do tempo. Isso é importante numa emissora de televisão. Priscila, começo por você. O regime iraniano agora corre risco, de fato? Olha, vendo essas questões, eu acredito que sim, né? Então, basicamente, a gente tem que pensar que eles vão ter que se reinventar, né? Porque existe muita pressão da sociedade mais jovem em relação a essa questão de opressão, principalmente que a mulher tá sofrendo e sentindo. Então, eu acredito piamente que o regime, como ele está estabelecido a partir dos ayatollahs, sim, ele corre o risco, ele precisa se reinventar, senão a sociedade irá derrubá-lo. Adriana, queria ouvi-lo. Você que esteve lá, conhece com alguma profundidade. O que a gente fala no Irã é que no Irã o que se vê não é e o que é não se vê. Então, é uma sociedade que aprendeu a também manipular o regime para conseguir fazer o que quer, né, e conseguir avanços, mas ainda é combatida com uma grande força, né? O regime iraniano, eu acho que concordo com a Priscila, corre riscos, a pressão é muito forte e, no entanto, eles ainda estão escolhendo combater esses protestos com força e não com diálogo ou com uma reforma. Isso vai acabar, de certa forma, talvez adiantar um pouco as conquistas, mas eu acho que elas virão, sim, no longo prazo e pelas mãos das mulheres. Bem, chegamos, portanto, ao fim do nosso programa. Eu agradeço muitíssimo a participação de Adriana Carranca, jornalista e escritora, e também de Priscila Caneparo, doutora em Direito Internacional.
E muito obrigado, claro, a você que nos acompanhou. Não deixe de seguir a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Até o próximo programa.